Gênesis, capítulo 47. Nova Bíblia Viva. Então, José foi falar com Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com seus rebanhos, o seu gado e com tudo o que tem. Eles estão na região de Gósen. Depois de dizer isso, José fez entrar 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o Faraó. Eles responderam: Estes seus servos são pastores. Os nossos antepassados trabalhavam nisso, e nós continuamos na mesma profissão. Viemos morar nesta terra, porque não há pastagem para os rebanhos de seus servos, pois a fome é terrível na terra de Canaã. Agora pedimos respeitosamente que permita que seus servos habitem na terra de Gósen. Então, o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram ao seu encontro. A terra do Egito está à sua disposição. Escolha a melhor parte da terra, que habitem na terra de Gósen. E se você encontrar entre eles homens competentes, coloquem-os como responsáveis para cuidar do meu gado. José levou seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. Depois Jacó abençoou o Faraó. O Faraó perguntou a Jacó: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Tenho 130 anos de peregrinação. Minha vida de peregrinação foi curta e difícil, e não tenho vivido tanto quanto os meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e saiu. José deu todo o apoio ao seu pai e aos seus irmãos para se estabelecerem no Egito, e deu-lhes como propriedade a melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do Faraó. E José providenciou o sustento para seu pai, seus irmãos e toda a sua família, segundo o número de seus filhos e netos. Não havia mantimento em toda a terra, e a fome era severa. Tanto o povo do Egito quanto o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. José arrecadou todo o dinheiro que achavam na terra do Egito e de Canaã, vendendo cereais para o povo, e recolheu-os na casa do Faraó. Quando acabou o dinheiro dos egípcios e dos cananeus, todos os egípcios foram a José e suplicaram: Por favor, dá-nos mantimento. Não nos deixe morrer de fome, porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se o dinheiro acabou, tragam então os seus rebanhos, e em troca lhe darei mantimentos. Então trouxeram os rebanhos a José, e ele deu-lhes mantimento, em troca de cavalos, rebanhos, bois e jumentos. Durante aquele ano, ele os sustentou em troca dos seus rebanhos. No começo do ano seguinte, foram novamente falar com José, dizendo: Não vamos esconder do Senhor que o nosso dinheiro acabou e o nosso rebanho já lhe pertence. Já não nos resta coisa alguma para oferecer. Só nos resta nossos corpos e nossas terras. Não permita que morramos e que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compre-nos e compre as nossas terras em troca de mantimento, e nós e nossas terras seremos escravos do Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, a fim de que a terra não fique deserta. Assim, José comprou as terras do Egito para o Faraó. Os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e o Faraó tornou-se proprietário da terra. Quanto ao povo, tornou-os escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque eles tinham o direito de receber sustento regular do Faraó. Por isso, não precisavam vender
as suas terras. Então José disse ao povo: comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, dou estas sementes para cultivarem a terra. Do que colherem terão de dar a quinta parte ao faraó. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou-nos a vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos de Faraó. José estabeleceu o seguinte decreto, que vale até hoje na terra do Egito: a quinta parte das colheitas pertence ao Faraó. Esse decreto não se aplica aos sacerdotes, porque eles não precisam vender suas propriedades ao Faraó. Em meio a essa situação, Israel morou no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e os seus descendentes tornaram-se muito numerosos. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos e chegou a ter mais 147 anos de idade. Aproximou-se a hora da sua morte. Israel chamou seu filho José e lhe disse: se desejar ser bondoso comigo, põe a sua mão direita debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e leal comigo e faça o que peço. Não me enterre no Egito. Quando eu morrer, quero que me enterre no mesmo lugar que os meus pais foram enterrados. José respondeu: vou fazer o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.